Olá, neste vídeo eu apresento uma aplicação referente às funções custo, receita e lucro. O custo unitário de produção de um certo bem é de R$ 12, tá? Então esse custo unitário é que geralmente a gente denota aqui pela letra C minúsculo, custo por unidade produzida fora o custo fixo, né? Então nós temos aqui um custo fixo associado à produção que é de R$ 60, esse é o CF. E aqui as quantidades, né, produzidas variam de 0 a 1000 unidades. Se o preço de venda na mesma faixa, preço de venda por unidade, né, nós denotamos por P, é igual a R$ 20, vamos identificar as funções custo, receita e lucro, nas letras A, B e C, o ponto de nivelamento, também chamado break-even point, em alguns livros também chamado de ponto crítico ou ponto de equilíbrio, né? E depois a produção necessária para se ter um lucro de 3.940. Esse ponto de nivelamento é aquele em que a receita iguala-se ao custo. Tá? Então é o ponto exatamente em que a quantidade referente àquele ponto faz com que, se aquela quantidade for produzida e vendida, faz com que não haja lucro e nem prejuízo, né? A gente fala que é lucro zero, a função lucro assume valor zero quando a receita se iguala ao custo, ok? Então vamos para a resolução, tá aí, ó. Aqui um resumo dos dados. Custo total. A estrutura de uma função custo total é sempre custo fixo mais o custo variável. E esse custo variável geralmente tem a forma custo por unidade multiplicado pela quantidade. Se cada unidade para ser produzida custa R$ 12, tirando aí o custo fixo, né? Para eu produzir uma unidade, 12 que multiplica 1. Produzir duas unidades, 12 que multiplica 2, 24 e assim por diante. Então é o custo por unidade multiplicado pela quantidade. Uma questão bem lógica aí. Então nós podemos escrever para esta função, para esse produto, a função custo total igual ao custo fixo 60 mais 12 que multiplica a quantidade Q. Esta é a função custo total. Essa função vai me fornecer o valor do custo total de produção para qualquer quantidade que eu quiser, dentro desse intervalo, porque o exercício, a questão fala, numa variação de 0 a 1000 unidades, como se 1000 unidades fosse aqui a capacidade máxima de produção, ou também, né, eu estou dizendo que essas informações que nós temos aqui valem para essa variação de produção de 0 a 1000 unidades. Mais que 1000 unidades, mudam os valores, tá ok? Função receita total é preço que multiplica quantidade. Preço por unidade multiplicado pela quantidade. A receita nos dá justamente, a função receita total nos dá justamente o valor que eu recebo pela venda de que unidades do meu produto. Se o preço de venda é de R$ 20, a função receita total é 20 que multiplica que. Está aí. Então consigo calcular a receita a partir de qualquer quantidade dentro dessa variação permitida de 0 a 1000 unidades. O lucro total, a função lucro total, o que vem a ser lucro? É a diferença entre o que se recebe e o que se tem de custo. É a diferença entre as funções receita e custo. Basta fazer receita menos custo. A função receita aqui, nesse exemplo, é dada por 20, que multiplica a quantidade, menos o custo, que é dado por 60, mais 12, que multiplica a quantidade. Tá? Então, o custo é tudo isso, portanto, usamos aqui parênteses. Para eliminar esses parênteses, como há um sinal de menos à frente deles, nós precisamos inverter todos os sinais da expressão interna aos parênteses. 20q menos 60 menos 12q. 20q menos 12q é igual a 8q. Tá aí, ó, R$ 8
por unidade de lucro. É 8 vezes a quantidade. Só que há que se descontar desse lucro o custo fixo, menos 60. Então, não é efetivamente R$ 8 de lucro por unidade, né? E nós temos que considerar aqui a questão do custo fixo, aquele custo que você tem, esse custo fixo, mesmo quando não produz nada. Se num dado período você para de produzir, há o custo fixo. O valor referente a aluguel do local, por exemplo, que mesmo que você não produza nada, você tem esse custo. O custo variável, né, só voltando aqui à questão do custo, essa parte variável do custo 12 vezes Q é a parte associada diretamente à produção. Quanto mais eu produzo, então variando o Q, né, mais eu tenho de custo. Tá, ok? Variável e custo total. Tá, então nós temos as três funções solicitadas: custo, receita e lucro. Continuando a questão, o break-even point, o ponto de nivelamento, é justamente aquele ponto em que a receita iguala-se ao custo total. Receita, 20, que multiplica a quantidade. Custo, 60, mais 12, que multiplica a quantidade. Igualando-se essas funções e resolvendo a equação resultante, eu vou ter 20Q menos 12Q igual a 60. Portanto, 8Q igual a 60. Portanto, a quantidade desse ponto de nivelamento é 60 dividido por 8, que dá 7,5. Essa é a quantidade 7,5. Tá? Para essa quantidade, é uma igualdade entre receita e custo. Como fala-se aqui em ponto, eu tenho duas coordenadas nesse ponto, né? A coordenada x, a coordenada y. A coordenada x, aqui é a quantidade, né? É a variável q. A coordenada y é justamente o valor de receita ou de custo. Aqui você pode usar tanto a receita ou o custo para determinar esse valor. Então, nós podemos jogar essa quantidade 7,5 em qualquer um dos valores. Ok? Vamos lá, então. Atribuindo o valor 7,5 à quantidade na função receita, então, calcular a receita para 7,5, nós teremos 20, que multiplica 7,5, que dá R$150, né? Aqui só mostrar, você tem a opção também de jogar esse valor 7,5 no custo, vai ficar 60 mais 12, que multiplica 7,5, é 60 mais 90, que também dá 150, ok? Portanto, o ponto de nivelamento é o ponto de coordenadas 7,5 e 150, ou seja, para essa quantidade igual a 7,5, tem-se receita igual a custo, portanto, lucro igual a zero. Nem lucro, nem prejuízo, né? Agora, qual deve ser a quantidade para que se tenha um lucro de R$ 3.940? Nós vamos aqui retomar a função lucro total. A função lucro total é 8, que multiplica Q menos 60. Tá certo? Essa função que nós obtivemos aqui. Bom, então, para chegar a um lucro de 3.940, se eu atribuir valor 3.940 para o lucro, né, qual deve ser a quantidade? Nós vamos, portanto, resolver esta equação. 8Q menos 60, que é a expressão do lucro, igual a 3.940. Portanto, 8Q igual a 3.940 menos, mais 60, perdão, que dá 4.000. Portanto, Q igual a 4.000 dividido por 8, que é igual a 500.
Tá? Então, 500 unidades produzidas e vendidas, né, todas produzidas sendo vendidas, elas proporcionam um lucro de 3.940. Espero que tenham compreendido aí esse tipo de aplicação.